Oi, pessoal! Aqui é a Albéria Barbosa e hoje eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Eu não sei se vocês estão vendo meu rosto direito, porque o meu marido deu uma saidinha e eu deixei aqui a câmera um pouco longe, tentando ajeitar, tá, gente? Não sei se meu rosto está metade para cima, metade para baixo. Bom, para baixo não tá, acho que está para cima. Talvez vocês estejam vendo só a minha testa, não sei. Vou botar aqui essa cadeira. Estou deixando ela distante. Mas hoje o meu rosto não é tão importante, pode confiar em mim. Porque hoje eu quero mostrar a vocês algumas coisas que pareciam impossíveis de acontecer para mim, como mulher cega e como mãe, certo? Como mãe, eu não sei se eu já mostrei isso a vocês, mas Everaldo disse assim: Alveira, mostra para o pessoal do YouTube. Eu acho que vai ser legal. Para as outras pessoas cegas que acreditam que não conseguem educar um filho, né? Para você mesmo, para as pessoas do YouTube, acho que vai ser legal compartilhar isso. É interessante, mas eu estava com vergonha. Eu estava com vergonha porque o material já está tão feio, tão velho, tão desgastado. E eu queria ajeitar o material para poder mandar. Meu marido disse: não, manda assim mesmo, original. Com algumas partes caídas, não importa, mas manda assim mesmo. Porque o importante é como material. Deixa eu colocar essa caixinha de som aqui. Ui, quase quebro meus focos. É que atrás de mim, gente, tem um cenário com focos. Ah, tem outra coisa aqui muito legal para mostrar para vocês. Já já eu pego aqui e mostro. Então, o meu cenário é esse: é um armário com copos, com uma galinha cheia de ovos, algumas coisas, né? De um lado um airfryer. Esse é o meu cenário. E, gente, é, como eu estava dizendo a vocês, né? Eu estava com vergonha de mostrar a vocês, mas meu marido me convenceu. E faz muito tempo que eu deixei de jogar as coisas que eu faço. Antigamente eu fazia as coisas e jogava fora, né? E hoje em dia eu não jogo mais minhas coisas fora, não. Hoje em dia eu guardo. Mas isso aqui eu ia jogar fora, só que meu marido, ele é igualzinho à minha mãe, que Deus tape as oiças, como dizia minha mãe mesmo. Ai, mas ele é igualzinho a ela, porque ela pegava as coisas que eu não gostava, que eu fazia que eu não gostava e que eu escondia. Quando eu tinha baixa visão, eu desenhava. Eu tentava pintar, pintava feio, mas tentava. E os meus desenhos, apesar de tanto esforço, eram bonitos, que até as minhas amigas copiavam. Então, se elas copiavam, passavam no carbono para sair do lado do caderno delas, é porque elas gostavam, né? Mas vamos falar a primeira parte da minha experiência que parecia impossível. Quando eu era criança, eu fui alfabetizada em casa, eu já disse isso a vocês. Foi minha família quem me alfabetizou. Minha mãe, meus três irmãos, só não foram os quatro porque um deles tinha deficiência intelectual e creio eu que autismo também. Não foi diagnosticado não, mas eu acredito que sim. E meu pai chegou meio-dia, encontrou minha mãe e meus irmãos tentando me ensinar, então ele sentou e começou a ensinar bem devagarinho, porque até então eles estavam tentando ensinar bem ligeiro para eu memorizar as letras e aprender. Aí meu pai disse: não, assim não, tem que parar, tem que visualizar bem essa letra. Vamos devagar. Aí ele ensinou devagarinho e eu consegui aprender. Aí o tempo passou, eu estudei, eu parei os estudos, eu casei, tentei continuar depois de casada, não deu, né? E a visão ficando cada vez mais fraca, por isso eu parei os estudos. Então meu filho nasceu. Quando meu filho nasceu, eu comecei a ensinar para o meu filho. Porque antigamente, né, hoje, depois do sistema de Paulo Freire, é bem diferente a forma de aprendizado hoje.
Mas quando eu era criança, eu não vou viver no meu tempo não, que eu estou viva ainda, então meu tempo é agora, tá? Mas no tempo de quando eu era criança, eu aprendi em casa, meus irmãos aprenderam em casa, foram alfabetizados sequencialmente A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e assim por diante. E a, quando eu nasci, não foi diferente, eu fui alfabetizado em casa, sequencialmente. Depois A, E, O, U, Babebi, Bobu, Laleli, Lolu, para poder fazer as palavrinhas, né? Tinha que fazer as sílabas. Na escola se chamava as famílias. A família do Ba, a família do Lá, do Sa, né? Eles chamavam isso. Então, Isaac foi crescendo, né? Eu já falei que Isaac nasceu. E quando Isaac foi crescendo, Isaac com 4 anos de idade, eu não coloquei ele na escola de imediato. Vim colocar um ano depois que eu alfabetizei ele. E eu peguei, cortei pedaços de jornal. Aqui é uma folha de caderno de desenho solto. O caderno de desenho está aqui, mas essa folha soltou-se. Então tá aqui, gente, na minha frente a folha solta para vocês. Não sei se está dando para vocês visualizarem. Eu colei pedaços de cartolina, de papel de jornal, de caixa de sapato, tudo que eu encontrava, eu recortava as letras na minha própria mão, né? E com esses recortes de letra, eu colava para Isaac aprender. Tinha dois cadernos. Um eu acho que eu joguei fora. Mas esse foi o primeiro. Eu fiz uma capinha com caroço de feijão, bem bonitinha, mas a capinha se arrancou. E eu vou fazer outra capinha e vou guardar aqui. Se ele quiser depois, ele leva. Se não, mas eu acho que ele não vai querer não. Para quê? Né? Aquela bagunça dentro de casa. Então, aqui o alfabeto ele está do lado, deixa eu ver aqui, tá, gente? Eu tenho que apoiar aqui na mesa. Se meu marido pudesse me ajudar, ele segurava o celular para mim enquanto eu gravo, mas ele não tá. Ele deu uma saidinha aqui bem rapidinho, não pode fazer isso por mim. Aqui eu tenho da letra A até a letra L, certo? E na outra folha, continuando aqui, eu tenho da letra L. Meu Deus, cadê a outra folha? Eu já perdi. Não, estava nas fotos da primeira. Tá aqui, a outra folha. A outra folha eu tenho da letra M, e só que foi com papel feltro. Dá uma gastura tão grande mexer nisso que vocês nem sabem, mas aqui tem da letra M até a letra Z. E eu acho que eu perdi o restante, né? Eu perdi da letra V, X, Y. Perdi o X, o Y e o Z, porque eu já procurei por eles e eles não estão aqui. O X, o Y e o Z. Então, depois que eu ensinei a Isaac, que eu alfabetizei Isaac, então comecei fazendo as palavrinhas, né? Fiz as sílabas, ou seja, as famílias, como chamavam na escola, mas acontece que as famílias se perderam. Né? As famílias se perderam, não tem mais o restante do que eu fiz, né? Então, ficou aqui algumas palavras que já caiu outras, ou eu colei com coisa fina demais, foi isso. Acho que essas aqui de baixo eu fiz com um pedaço de revista. Aí tá aqui bem, é isso. Aí tá bem difícil de ler. Aqui eu fiz a palavra boca, para ele ir aprendendo, né? Eu fazia a palavra, né? E perguntava a ele, e ele dizia qual era a palavra. Aí aqui eu fiz outra palavra que eu não me lembro mais do que foi, não dá mais para ler. Está muito igual o relevo, né? Essas outras não dá mais para ler mesmo.
Não dá mesmo. Então, gente, por aqui vocês têm a ideia de como eu fazia para alfabetizar o meu filho. Aqui eu fiz algumas coisas aqui que devem gente, já tá bem assim. Eu fazia aqui e depois eu invertia para ele poder aprender, né? Eu fiz aqui bala, bebe, bobu e parece que aqui do outro lado eu inverti, que era para ele aprender mesmo e não esquecer, não para ele decorar, mas para ele aprender. Era esse o meu objetivo, né? Então, gente, eu não vou mostrar o caderno todo porque tem muita coisa mesmo para ver. E como algumas coisas já se perderam, algumas letrinhas já se arrancaram, outras eu colei com revista e as de revista não ficaram com um relevo muito bom. Com o tempo o relevo vai se perdendo, né? Então, eu não vou continuar mostrando, mas é para vocês terem uma noção de que é possível uma mãe alfabetizar uma criança em casa, ou uma pessoa cega ser professor ou professora, sim, e professor e professora de pessoas que enxergam, de pessoas ditas normais, tá certo? Essa foi a primeira parte do vídeo do que parece ser impossível na vida da gente, do que as pessoas dizem, não, não é possível, isso ela não consegue, né? Mas a gente consegue. A gente consegue tudo que a gente quiser fazer com dificuldade, sim. Não deve existir, não existe dificuldade, porque existe sim, certo? Mas a gente consegue, tá bom? Ah, mas ser médico, ser velejador, eu tenho um amigo que ele é velejador. Médico, não sei, mas quem sabe, né? Eu já duvidei de tantas coisas que até eu mesma poderia fazer, agora eu não duvido mais de nada. Agora eu estou pintando, desenhando. Não sei onde o meu marido botou meus desenhos, se onde eu estava separando para uma mostra de arte que vai ter por meio do CAP, né, no Centro de Apoio Pedagógico para Pessoas com Deficiência, vai ter essa mostra. Eu não sei, o colégio eu esqueci o nome, mas eu estou desenhando, estou pintando. E o meu marido é artista plástico, meu marido ele desenha, ele pinta. Então, se tivesse mal feito, ele ia dizer para mim que ele é sincero. E a sinceridade dele às vezes dói, mas eu prefiro que ele seja sincero do que minta para mim, certo? Então, eu fiz isso aqui. Não é um desenho. Nossa, meu marido chegou, talvez ele ache os dois desenhos. Que eu deixei aqui para levar o outro disputar e não deixei. Eu fiz isso aqui ontem, anteontem, comecei anteontem, o dia todinho, perdi até a noção do tempo e terminei ontem. Falta botar a moldura, certo? E eu vou botar a moldura e vou botar na minha casa sim. Então, para quem não enxerga, eu vou descrever o desenho. De um lado, eu tenho uma casinha de caramujo. Esses caramujos é como se fossem pedras, aquelas casas de pedra antigas, rústicas, né? Então, temos aqui uma casinha toda feita de caramujos, que eu pensei os caramujos como se fossem pedras. Não tem árvore, ela aqui está representando um tempo seco. Então, aqui nós temos aqui, de um lado, tem o caminho aqui que sai da porta da casa,
Do lado do caminho, nós temos aqui umas flores que eu colei com adesivo. Então, elas estão muito uma por cima da outra, e ainda que alguém venha tocar, eu vou ter que descrever porque ficou uma por cima da outra, e até eu mesmo não sei mais o tato dessas flores, porque foi a ideia de dar, que eu dei, que é um tipo de um jardinzinho, né, na frente da casa. Aí aqui, no caminho da casa, tem outra parte do caminho que tem outras flores, tipo ou umas margaridas ou bom dia, né? Existe a boa noite e existe o bom dia, que é toda branquinha, né? Eu também colei com adesivo. Então, a gente passa entre as flores e a parede da janela da casa e segue um caminho. E esse caminho, ele vai, sabe Deus para onde, certo? Sabe Deus para onde, mas vai para algum lugar, certo? Mas se eu quiser sair da porta da minha casa, se eu não quiser ir para esse caminho, sabe Deus para onde, ele vai assim, ele sobe, como se fosse para cima de pronto, né? Mas se eu não quiser ir para esse caminho, sabe Deus para onde, eu posso ir para um lago bem bonito, cheio de pedras. Eu posso pegar, descer aqui direto e ir para o lago. Aqui tem um lago, ou uma lagoa, ou um rio, como você queira interpretar. E esse lago ele está cheio de pedras, certo? Mas isso está pintado, ali está desenhado, também está pintado. Eu pintei em pôr do sol. Então aqui a gente tem o sol branco desaparecendo aqui perto da casa, como se estivesse quase por trás da casa, para quem vai saindo de frente dele, né? O sol está se pondo aqui por trás da casa e perto da estradona. Também com adesivo, certo? Adesivo, caramujo. O caminho é feito de uma fitinha que eu achei ali no cantinho, que eu aproveitei, reciclei as fitinhas. Para quem não enxerga. E para quem enxerga, pintura. A estrada é bege, eu ainda estou escrevendo para quem não enxerga, porque aquilo que você não pode tocar, você precisa pelo menos imaginar como é. Então o laguinho é azul, a estradinha, tanto aqui vai para o lago, como aqui vai para sabe lá Deus aonde, é bege. As portas da casa, vermelha. E o pôr do sol, azul, laranja e amarelo. Tá bom? Que não mostra exatamente o sol mudando de cor, que eu pensava que era o sol que mudava de cor, mas meu marido disse que não. Meu marido disse que é o tempo que vai mudando, o sol fica branco, até desaparecer, né? Então, esses são os meus desenhos. Esse é um trabalho meu. Não sei se eu vou levar ele para o CAP sexta-feira ou se eu não vou levar. Eu não sei se eu vou levar. E esse vídeo ficando longo, gente. Mas paciência, é muito legal o que eu estou fazendo hoje. Pelo menos eu acho, né? E meu marido trouxe os desenhos. Os desenhos que estão em relevo. Mas o relevo dos desenhos é pelas costas. Relevo pelas costas. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se eu descubro o que é isso que eu fiz. Parece que pegou poeira, coitado dos desenhos. E o relevo parece que apagou. Tem um sol aqui. Vem cá, Everaldo. Eu acho que esse é o das árvores. É sim. Mas ele não foi terminado. Tem que arrumar essa. Tem que arrumar a esperança. A esperança ficou feia. Meu marido vai ter que recortar uma esperança e colar aqui para mim. Esse desenho são várias árvores de mãos dadas, certo? Essas árvores de mãos dadas, elas têm uma representação especial para mim. Árvores com mãos e com braço e com rosto, olho e boca, certo?
Essas árvores, ela representa a mim e aos meus amigos que vão para o CAP todos os dias comigo. Júnior, Cleide, nem sei se é correto falar da representação de um desenho, mas eu estou falando. É Júnior, Bia, Flávio, eu e Guto, que dirige o carro para nós, né? Então, a representação somos nós todos de mãos unidas, certo? E saindo por trás dessas árvores, tem uma árvore bem grande, com galhos bem grandes, e os galhos estendidos, e uma sombra muito grande. Essa árvore é uma pessoa que ela meio que assim, ela tá conosco para tudo, ela não é cega, tá? Por isso eu fiz ela assim grandona, com os galhos estendidos, porque ela não é cega, né? Os únicos que não são cegos aqui é Guto e ela. Guto é o motorista. Então, essa mulher é Cleide. Cleide sempre está com as mãos estendidas para nos ajudar. Cleide sempre está pronta para amparar a gente. É uma pessoa muito especial para todos nós. Ela está conosco para tudo. É tanto que no dia que ela não vai conosco, é a mãe de Bia. No dia que ela não vai conosco, ela faz falta. A gente sente falta de Cleide quando ela não vai. Então, um grande abraço para todos os meus amigos de São Bento e em especial para Cleide. Nossa, Lu, é desenho demais. Desenho demais. E aí, eu vou demorar, eu vou passar mais de uma hora para descrever todos esses desenhos. Você quer descrever? Porque para eu descrever todos eles, eu vou demorar muito, muito, muito. Eu sei, 15 anos. Eu campeando. Bom, a representação minha, né, gente? Porque daqui para eu desenhar eu mesmo, fazer um autorretrato, né? Aí você tem que mostrar isso no vídeo, né? Essa sou eu cozinhando, é? É. O meu fogão, minha filha, acho que vitrou e eu cozinhando no meu fogão. Meu Deus, vai ficar enorme esse vídeo. Sim. O casal, essas flores, Um casal, vamos definir. com já flores no meio, esse casal está em oração, né? Uhum. É. De mãos dadas e um jarro de flor entre eles. Certo? Pode representar eu e Everaldo, qualquer casal que esteja em oração. A sua cozinha. A minha cozinha, não levei minha cozinha, não, foi. Uhum. Levei, não foi? Levei, não. Essa é a minha cozinha. Oxente, ela é na horizontal, é? Pensei que É a era. mesa e o fundo, Estão pintados, não, né? Esses. só para desenhar. Aqui é você jogando dominó. Uhum. Eu jogando dominó com meus amigos. É. É apenas uma representação, tá, gente? Não é eu. É uma representação. Aqui é a casa com árvores e borboletas. Eita, esse desenho grandão. Uhum. Eu levei 3 desses, né, para o pessoal da exposição escolher. Que seja. Casa, borboleta, só, né? E um boi lá, ninguém, não pode. Um boi Andar. e é. Tá bom. E tem esse aqui. Meu Deus, como esses desenhos são sujos, misericórdia. Deixa eu ver se eu descubro qual é esse aqui. Esse aqui, meu marido não me falou o que é. Ele está muito detalhado. Eu posso decifrar ele, mas ele está muito detalhado. É a árvore com boca, a árvore da noite tenebrosa, aqui é, né?
É uma pracinha com Uma pracinha com árvores. Pronto, aqui tem uma pracinha com árvores representando um dia de sábado. Eu acho que esses desenhos eu errei eles, porque esses aqui que eu queria era. Não lembro mais. Não foi o que eu errei, não, esses aqui. Pode ser. Pode ser. Não sei. Porque eu te dei um recado que eu não queria e tu disseste, não, eu quero. Toma, leva pra lá, por favor. O da noite tenebrosa eu não sei onde eu botei. Eu fiz um que é uma noite tenebrosa e uma árvore. E a árvore está de braços cruzados por conta de uma situação que eu vivi ontem que eu não quero falar. Mas a árvore está de braços cruzados no meio da noite, como se ela estivesse se protegendo. Uma árvore com olho, rosto, boca. Ela está triste. Agora, gente, desenhar rosto não é fácil, fica torto os rostos que eu desenho. Então eu pedi para Everaldo fazer um rosto para mim. E por incrível que pareça, ele fez um rosto parecido com ele. Esse rosto é de EVA, certo? Ele vai cobrir com papelão, que é para o rosto ficar, o EVA grudar na folha, que o EVA gruda um pouco na folha, não fica deslizando quando a gente vai decalcar. Porque se eu quiser desenhar sem nenhum decalque, claro que eu desenho, a maioria dos desenhos que eu fiz ali foi sem decalque, mas eu quero desenhar bonitinho, então eu prefiro decalque, certo? Então, tem uma coisa que eu vou fazer, mas vocês não vão me ver fazendo, porque senão vai demorar mais ainda o vídeo. Mas depois do vídeo pronto, eu prometo que eu vou mostrar a vocês, certo? Eu estou aqui com um cordão dourado, que eu não sei onde meu marido arrumou esse cordão e me deu. E eu fiz nesse cordão duas tranças, certo? Então, o que é que eu pretendo fazer? Gente, meus lápis, eles estão com o braille, as cores em braille. Aqui é uma régua, que essa régua também está com o braille. Não é o mesmo centímetro que não é em braille, porque o braille ocupa mais espaço. Mas são noções de medidas para que eu faça alguma figura de régua sem ficar torta, ok? E aqui é uma caixa vazia. Tu leva esse caderno para lá, Lucas, senão ele vai cair aqui. Esses devem também. Aqui eu tenho minha caixa de lápis de cera. Tenho aqui outra caixa que eu pego os lápis e boto aqui dentro, que eu deixo aqui perto de mim, mas meu marido levou para longe. Aí tenho aqui, né? Que aí eu vou tirando os lápis, vou colocando dentro dessa tampinha vazia, que fica mais fácil de trabalhar. Aqui dentro eu tenho um monte de bugiganga, tenho lápis comum, tenho borracha, tenho grampeado azul, que aliás não tem nada a ver com desenho, mas tá aqui, certo? Tenho uma tesoura que eu preciso às vezes cortar coisas, como por exemplo, eu cortei essa trança, eu mostrei a vocês essa trança de um lado e do outro está uma trança, certo? O que é que eu pretendo fazer? Eu pretendo fazer um desenho. Aqui embaixo da minha prancheta, gente, ó, tem aqui um AVA, o EVA, certo? O EVA é para que o desenho fique em relevo, para ficar fácil da gente pintar. Então, eu pego aqui a folha de papel, coloco aqui junto com o EVA, procuro acertar bem acertadinho aqui, que não está certo aqui, mas eu vou acertar antes de começar o desenho, vou deixar bem certinho, para não ficar escorregando. Parece que acertou, né? Quase acertou. Vou acertar e vou desenhar com o lápis comum. Normalmente, eu posso desenhar também com punção, que seja braille. Depois que eu desenhar, vou desenhar um rosto e vou colocar essa trança. Será se vai prestar? Eu vou usar cola. Nem trouxe cola para cá ainda. Mas eu vou usar cola para colocar tranças no meu rosto. Acho que nem as orelhas eu vou fazer. Vou deixar sem as orelhas porque a trança vai cobrir as orelhas, né? Então, esse é o meu plano.
Se der certo, daqui a pouco eu volto para dizer a vocês, ok? Mas daqui a pouco, isto é, sei lá para de noite, sabe Deus. Mas por enquanto eu vou cancelar, não. Eu vou mandar o vídeo para o YouTube porque ele já está grande demais e eu não tenho editor. Portanto, ele não vai ser editado. Tchauzinho, até já. Acho que eu já botei o celular bem perto do meu rosto. Deve estar um rostão danado para vocês agora. Gravar. 30 para 27.